ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em mensagem de fim de ano a embaixadores estrangeiros, questionou as narrativas em torno da pandemia e do chamado Great Reset, que vem sendo proposto pelo que chamou de Grupo de Iluminados. Ernesto Araújo apontou que a crise causada pelo Covid não pode ter como vítima a verdade, censurando o debate para impor uma narrativa única. Araújo apontou: precisamos do livre fluxo de informações e de ideias através do mundo. Precisamos da liberdade. O ministro lembrou que a democracia precisa de liberdade. Araújo explicou: parece óbvio e deveria ser óbvio, mas não necessariamente. Alguns parecem achar que é possível haver uma democracia e instituições democráticas onde as opiniões divergentes não são aceitas e são caladas, são perseguidas a pretexto de fake news. O ministro explicou que não é possível a indivíduos ou entidades determinar qual é a verdade de cada afirmação e prender quem fala algo diferente. Ele afirmou: isso não é democracia. Mesmo que se haja de boa fé, é impossível haver esse controle central da verdade. Araújo esclareceu: o conceito de fake news se tornou um conceito destrutivo da verdade, da livre busca da verdade. Assista. Eu queria falar rapidamente desse tema da verdade. A crise mundial que nós estamos vivendo, por causa da pandemia do Covid, não pode ser uma crise da verdade, não pode ter como vítima a verdade. Eu já tenho dito, me permitem aqueles que já me ouviram dizer isso, me permitam repetir, mas a pandemia da Covid não é simplesmente uma questão epidemiológica, é também uma questão epistemológica. É também um desafio para a nossa maneira de entender e interagir com a realidade. E aprender a conhecer a realidade, que não é uma coisa óbvia, né? Hoje, infelizmente, a luz da razão, muitas vezes, passa pelo prisma distorcido de interesses escusos, de interesses da política, no sentido negativo que esse termo pode ter. Para muitas pessoas, infelizmente, o critério de eficácia de um determinado tratamento para a Covid ou de uma determinada medida é simplesmente um critério político. E não pode ser assim. Não pode ser assim. Nós, o nosso governo, temos sempre, com a liderança do presidente Bolsonaro, procurado proporcionar aos brasileiros a opção dos tratamentos, toda a questão que os senhores acompanharam da hidroxicloroquina, que eu acho que tem salvado vidas, que infelizmente algumas pessoas se recusam a reconhecer por razões políticas. Temos procurado proporcionar, como os senhores sabem, a sobrevivência de tantos brasileiros, de dezenas de milhões de brasileiros que se viram, de repente, privados da sua capacidade, da sua possibilidade de ganhar a vida nos seus empregos informais, através do auxílio emergencial. E temos, a partir do governo federal, procurado suprir os estados, municípios, dos recursos para as instalações médicas, as instalações hospitalares, os equipamentos para o enfrentamento direto da Covid. E, infelizmente, o que a gente vê é, muitas vezes, uma distorção de tudo isso através da narrativa. Temos, às vezes, a impressão de que quem controla a narrativa controla o poder. E não queremos viver num mundo de narrativas, queremos viver num mundo de realidades. Não pode ser um mundo de narrativas. Nós temos que viver um mundo onde o ser humano seja capaz de reconhecer os fatos, interagir com as contradições dos fatos e da realidade. E o papel dos senhores, de todos nós, diplomatas, é fundamental para isso, tenho certeza. Para que possamos intercambiar entre nós a realidade dos fatos, comparar os fatos com as ideias e sempre abertos a que a evolução das ideias corresponda à evolução dos fatos. Claro que isso é mais fácil de falar do que fazer, e esse é o desafio humano, né, desde a pré-história, porque a nossa razão ela tem os seus limites e ela não nos permite ter um retrato exato
da realidade automaticamente. Dá mais trabalho. Né? Dá mais trabalho entender, ver os diferentes pontos de vista, sempre de maneira que pode ser corrigida, sempre de maneira provisória. Isso dá mais trabalho do que simplesmente pegar uma narrativa pronta e atirar uma pedra aqui ou atirar uma pedra ali. Precisamos trabalhar a partir da realidade. Temos esse compromisso, acho que esse é o compromisso dos diplomatas para bem servir aos seus países. Seja no tema da saúde, seja no tema do meio ambiente, também hoje estão presentes, e em tantos outros. Precisamos do livre fluxo de informações, de ideias através do mundo. Precisamos da liberdade. Né? A ciência precisa da liberdade, fala-se tanto também em ciência. A ciência só existe se houver o livre fluxo de informações, o livre fluxo de ideias, a livre análise, a livre disponibilidade dos dados, sem distorção, sem uma narrativa política por trás dos fatos. A saúde precisa da liberdade, precisa dessa liberdade de identificar qual é o bom tratamento, qual é a vacina que funciona ou que não funciona, independentemente de interesses geopolíticos. O meio ambiente, a preservação ambiental precisa da liberdade, para que se tratem dos problemas reais, com um diagnóstico correto, para que não se criem anjos e demônios, para que se saiba que há desafios diferentes em diferentes países, embora seja, como se diz, um tema global, mas isso não pode significar soluções únicas, isso acho que há uma evolução, talvez razoável nesse sentido, de entender as diferentes realidades. No caso do Brasil, um país que tem tantos desafios e, ao mesmo tempo, tem feito tantos esforços nesse tema do meio ambiente, que os senhores tanto nos ajudam a transmitir aos seus países. E a democracia precisa de liberdade. Né? Parece óbvio, deveria ser óbvio, mas não necessariamente. Alguns parecem achar que é possível haver uma democracia, instituições democráticas, onde as opiniões divergentes não são aceitas e são caladas, são perseguidas a pretexto de fake news. Eu acho que nenhum cérebro humano, ou um conjunto de cérebros, ou uma instituição, ou entidade privada ou pública, tem a capacidade de determinar qual é a verdade de cada elemento, de cada frase, de cada afirmação, e dizer isso é falso, isso não é, e vamos prender quem fala que é falso e vamos louvar quem fala aquilo que é verdadeiro. Isso não é democracia. Isso, no lugar, é impossível, mesmo que se ache de boa fé, é impossível haver esse controle central da verdade. E acho que nós, diplomatas, estamos especialmente posicionados, qualificados para entender isso, porque confrontamos-nos diariamente com a diversidade de opiniões, com a diversidade de realidades, sabemos que aquilo que se diz de um país, quando a gente chega naquele país, é diferente, sabemos que, infelizmente, isso não é de hoje, mas hoje isso se acentuou, o fluxo, muitas vezes, de narrativas se baseia em estereótipos e, portanto, temos esse dever de ajudar nossos colegas em outras áreas de nossos governos, ajudar a opinião pública dos nossos países a entenderem que as coisas são diferentes muitas vezes, quase sempre daquilo que se diz nas manchetes, que as realidades são mais complexas e que as soluções são mais complicadas. Isso é um dever e acho que precisamos estar juntos nessa empreitada, né? Nesse mundo onde não há essa facilidade tão grande. Seria bom que houvesse, né? Entre definir, isso é fake news e isso não é fake news. Né? Eu acho que é um conceito que se tornou um conceito destrutivo da verdade, da livre busca da verdade. O meu assunto aqui é registrar o abuso de autoridade de ministro do Supremo. Eu quero registrar a absurda imputação a mim feita pelo senhor Alexandre de Moraes para justificar a inclusão do meu nome entre os investigados no inquérito 4828, decidindo pela quebra da minha privacidade. Trata-se da seguinte mensagem que postei organicamente nas redes sociais da internet, dia 26 de março. Abre aspas. Os governadores do Rio de Janeiro e de São Paulo
se elegeram nas costas de Jair Bolsonaro e agora são seus maiores detratores e inimigos do Brasil. Querem o caos, mas antes que isso ocorra, as Forças Armadas entrarão em cena para a garantia da lei e da ordem, segundo a Constituição Federal. Muito triste. Fecho aspas. Vejamos o que diz o artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis, civis e penalmente, por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Ao final do artigo 142, encontramos: destinam-se à defesa da pátria sobre as Forças Armadas. Destinam-se à defesa da pátria a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. As imunidades dos deputados e senadores persistem, mesmo quando direitos individuais e coletivos são suspensos, como é o caso do estado de sítio. Depreende-se, portanto, que não existe nesta postagem qualquer indício de ilegalidade que justifique a escandalosa violação jurídica da minha privacidade. Posso afirmar, como deputado federal, que fui por 9 mandatos consecutivos e como integrante da Assembleia Nacional Constituinte, que causa perplexidade a impropriedade da interpretação do texto constitucional feita pelo senhor Alexandre de Moraes. Como cidadão, eu exerci o meu direito constitucional à liberdade de expressão. Como senador da República, manifestei minha opinião e procurei tranquilizar as pessoas, indicando que a Carta Magna prevê ações de controle do caos através das Forças Armadas. Ao final, estranhamente excluído do processo, externo meu lamento e tristeza pela possibilidade de se chegar a uma situação caótica. Foi essa apenas a motivação jurídica para a inclusão do meu nome investigado 15 segundos. nas ações antidemocráticas. Estou à disposição da Justiça e desejo ser chamado o mais rápido possível para prestar os esclarecimentos cabíveis e entender onde existe prática antidemocrática na mensagem que postei. Isto posto, é preciso fazer uma reflexão, já estou concluindo, senhor presidente, uma reflexão contextualizada sobre a carga recente de decisões monocráticas de ministros do STF, onde, salvo melhor juízo, existem indícios de abuso de autoridade, ilegalidades e direcionamento político, sinalizando para a quebra da independência e da harmonia dos poderes da República. É preciso também fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Legislativo, principalmente do Senado Federal, diante de fatos tão contundentes e da percepção clara da nação e que se manifesta democraticamente, exigindo apenas que deixem o presidente da República governar. O silêncio, presidente, reforça a percepção popular de omissão. A omissão pode ser interpretada como concordância, e a concordância pode conter viés de cumplicidade. Como não é esse o caso, é urgente que o Congresso Nacional encontre, serena e equilibradamente, uma forma de se manifestar. Deus abençoe o nosso Brasil. Muito obrigado.